Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E como vocês sabem, esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol. Então, se vocês querem curtir resultados, notícias, highlights, eles colocam os highlights como se fossem stories. É muito fácil de acompanhar, é muito legal acompanhar. Quem curtiu a Champions aí não pôde assistir a Champions, tenho certeza que se tava com o futebol na mão, conseguiu acompanhar. Então eu vou deixar aqui para vocês não só o QR Code, como também aqui o primeiro link do meu vídeo, o primeiro link da descrição é o link para vocês baixarem. Então baixe o aplicativo que é realmente muito, muito bom. Eu uso o OneFootball, eu recomendo. Então bora lá pro vídeo. Gente, eu tô ajeitando aqui. Eu sei que eu gravei o vídeo de ontem, eu sei que vocês ficam preocupados comigo. E eu quero dizer que eu tô melhorando. Eu passei o dia inteirinho hoje com a minha mãe e com o meu pai, porque era irmão da minha mãe. E então eu acho que minha mãe é a pessoa que mais tá sentindo nesse momento. Foi algo muito fatal, muito rápido. Mas eu agradeço todo o suporte que vocês sempre me dão. Então é isso, assim, um dia após o outro, a gente vai de fato aí conseguindo caminhar aos pouquinhos, caminhar com tudo que tá acontecendo. E então a gente juntos, né? Por isso que eu tô aqui, por isso que vocês estão aqui comigo também. Gente, separei algumas notícias, mas a última notícia, acredito que seja a mais interessante aí para todos nós, que eu vou colocar aqui para vocês dentro que o UOL acabou de postar, que é a questão do jogo aqui. Por que o Santos jogará as oitavas da Sul-Americana contra o Tátira no Morumbi? E acho legal porque às vezes vocês nem viram essa informação ainda, né? A Conmebol definiu hoje as datas, horários e locais das oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira da Venezuela no Morumbi. Antes, falando um pouquinho sobre o Tátira, eu comecei a ver um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre o Tátira. Acho que o Santos teve um sorteio um pouco mais leve, poderia ter pego times mais complicados, times com mais tradição. O Deportivo Táchira, ele vem do grupo do Palmeiras, né? Tomou 2 goleadas contra o Palmeiras, tomou uma goleada também, se não me engano, do Emelec. Ele ganhou as 2 partidas contra o Petroleiro, né? Que é um time mais acessível, é um time que nem tem nenhuma história em competição sul-americana, mas é um time que vem de uma Libertadores para a Sul-Americana, então vem enfrentando jogos maiores, né? Como eu bem falei, enfrentou um Palmeiras, tomou um 4-1 e um 4-0. É um time que saiu vitorioso, ganhou, é o último campeão do Campeonato Nacional, né? Obviamente, o Campeonato Nacional da Venezuela, obviamente. Se eu não me engano, agora ele está em 4º lugar, algo assim, tá na ponta da tabela também. Eu acho que assim, não existe jogo fácil, e até o que falam nos grupos, né? Quem quer ser campeão não escolhe, mas eu acho que assim o Santos ele acaba pegando pelo menos. Eu acho que se você não pega argentino e se você não pega altitude, você já tá saindo um pouquinho na frente em questão de diminuir essa dificuldade. Acho que é o time do Santos que olha para esse time venezuelano com um pouco mais de calma para trabalhar e acredito e eu espero de fato que o Bustos também olhe dessa forma. Mas vamos entender aqui o porquê que o Santos vai jogar no Morumbi e quando que vão ser essas datas. Não acredito que o Lucas fez isso. A gente não consegue, é exclusivo para assinantes. Pera, mas eu consegui entrar aqui. Por que a gente conseguiu entrar aqui? Eu consegui, eu vi essa matéria aqui. Ah, eu consigo entrar aqui. Bom, então eu vou falar aqui para vocês. Vou falar aqui para vocês, eu vou, em vez de usar a matéria, vamos usar a matéria aqui, a matéria apareceu. Comemor divulgou na noite de hoje as datas, parará. Nessa etapa, os 5 brasileiros restantes na competição vão fazer o jogo de volta em casa. O destaque vai para o Santos, que terá o Morumbi como sua casa no dia 6 de julho. Então, neste momento, gente, o Santos ele vai jogar no dia 6 de julho. O Santos vai jogar aqui no dia 6 de julho para quase 67 mil pessoas, né? Se tiver o seu público cheio na Arena do Morumbi. O Santos vai enfrentar o Deportivo Táchira no dia 29 de junho, lá na Venezuela, e terá a segunda partida no dia 7 de julho, às 21h30, às 9h30. Então, aí os 2 jogos serão na quarta-feira. Claro que dá para ver que existe um foco no Santos também dentro da Copa Sul-Americana. A gente sabe que os jogos às quartas são os jogos de maior audiência, né, em geral, principalmente jogando às 9h30.
Então, assim, ainda tem a questão que coloca aqui na matéria, que vale a pena lembrar que a Conmebol julgará o Santos após a invasão de um torcedor contra o La Calera no último dia 18. Se houver punições, o Santos ainda pode jogar com o portão fechado. Então, acho que isso é bem complicado, né, para o Santos. A punição do Marcos Leonardo foi dura, essa punição pode ser extremamente dura para o Santos. O Santos está num momento, de fato, com as federações, um momento bem complicado. A gente vai falar hoje também no vídeo que eu estou fazendo esse giro de notícias aqui, algumas coisas sobre as penalidades, né? E algumas coisas também sobre bilheteria. Então, o Santos não só perde como penalidade, não só perde de não poder ter sua torcida, não só perde na questão de você impulsionar a sua torcida, como o Santos perde também em dinheiro, né? O Santos perde bastante em questão de rentabilidade. Aqui, como a gente consegue ver, é um Santos que vai jogar no dia 29, aqui às 9h30, lá em São Cristóvão, e a volta, como a gente falou agora, no dia 7, às 9h30 também, quarta e quarta-feira. Bom, a gente tem informação da última vez que o Santos jogou no Morumbi. Faz tempo, a última partida do Santos, aqui na matéria do UOL, foi contra o Flamengo em 2014. O jogo terminou 0-0. Na ocasião, a Vila Belmiro e o Pacaembu estavam cedidos à FIFA. E o Santos teve um público de 7 mil pagantes, bem pouco, né? E o Pacaembu, historicamente a segunda casa do Santos, está em obra. No dia 21 de maio, o Santos empatou em 0-0 na Arena Barueri. E tem muita gente que perguntou a questão do porquê que o Santos não jogaria na Arena Barueri. E a escolha pelo Morumbi, aqui pela matéria do UOL, tem 3 fatores. O Santos vê o Morumbi como o melhor gramado que a Arena Barueri. Isso também vê o Morumbi com uma melhor capacidade e com uma melhor segurança também para os torcedores chegarem, né? Por mais que o Morumbi não seja um lugar que, assim, quem é de São Paulo sabe muito bem que o Morumbi não é o lugar mais pertinho que a gente tem. Eu acho difícil, se você não mora perto ali da Zona Sul, o Morumbi dificilmente é um lugar perto para você, mas ele é inúmeras vezes mais acessível do que a Arena Barueri. A Arena Barueri, para mim, eu moro na Zona Oeste. Então, eu moro aqui mais ou menos perto da ponte, né? Eu moro perto do, sei lá, como eu posso dizer assim, para mim, para eu ir para Alphaville é muito simples, né? Simplesmente eu tô do lado da Emboeira, tô do lado da Marginal. Agora, para as pessoas que moram, seja na Zona Leste, seja na Zona Norte, para eu ir para a Vila, por exemplo, eu preciso cruzar a cidade para ir para a Vila. Coisa que para eu ir para a Arena Barueri, eu chego em 25 minutos. Mas dane-se, né? É o que a gente fala. Para mim é muito legal, dane-se. Para o torcedor, chegar na Arena Barueri, além de ser difícil de chegar, não tem transporte público, é perigoso para você sair de noite ali, porque quando você sai num lugar de noite que você não tem transporte público, que você não conhece, acaba sendo extremamente perigoso para o torcedor do Santos. Então, assim, de fato, acredito que foi uma opção até para o Santos mostrar a sua torcida, um estádio gigantesco como o Morumbi. Não acho o estádio o melhor estádio que a gente tem em São Paulo, prefiro muitas vezes o próprio Allianz Parque para jogar, mas nesse momento não gostaria de fato nenhum de jogar no Allianz Parque. Então, assim, o Allianz Parque como estádio, ele é muito melhor do que o Morumbi. Mas nesse momento do Santos, e por tudo que o Santos passa contra o Palmeiras, acharia extremamente absurdo, né, o Santos optar aí por usar o Allianz Parque, e Itaquera é muito ruim. Itaquera, de fato, é um lugar muito mais afastado do que o Morumbi. Então, eu entendo. Então, a gente já viu que dia 29 e no dia 7, no dia 7, né, dia 29 e dia 7, o Santos vai ter seus 2 jogos. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que é muito interessante a gente ver que o lucro do Santos no Clássico é quase 5 vezes menor do que a partida contra o Ceará. Então tem muita gente que reclama, aqui é uma propaganda da Advil, mas assim, o Santos teve um lucro de mais de 146, sendo que contra o Ceará, ó, com o público, a gente tem, ó, pelo boletim financeiro divulgado pela CBF, um total de despesa, né, dedução com o público no aqui, 416. E aí você tem essa comparação de 146 para 416. De fato, assim, é algo muito grande. E foi a 15ª partida do Santos como mandante. No ano passado, o Santos teve prejuízo nas partidas que ele jogou no Campeonato Brasileiro. Então, acho que assim, por mais que agora a gente vai jogar no Morumbi também a partida contra a partida da Sul-Americana, que não é uma questão que o Santos precisa, é uma questão obrigatória das Conmebol. Acho que é legal a gente falar isso. A Conmebol tem uma obrigatoriedade de número de pessoas dentro do estádio. A Vila Belmiro não comporta isso, por isso que o Santos quis sair. Obviamente, o Santos não sairia para pagar um outro estádio, sendo que o Santos nem está olhando para a Sul-Americana, o Bustos, né? Nem está olhando para a Sul-Americana como devia. Então, nesse momento que o Santos precisa sair, o Santos está olhando o Morumbi com mais carinho. Precisa olhar também para a Barueri.
Eu acho que assim, vai jogar agora, o próximo clássico do Santos, poxa, o próximo clássico a gente quer jogar na Vila, legal. Mas vai ter um outro jogo interessante, um Santos e Inter. Santos e Flamengo tem a mística de jogar na Vila, legal. Mas, poxa, um Santos. Um Santos. É que o Grêmio. Pensei no Grêmio, mas. Né, um Santos e Atlético Mineiro. Pô, dá pra jogar numa Arena Barueri. Tem alguns. Não vai chegar para mim colocar na Arena Barueri. Ah, o Santos e Goiás. Ah, o Santos e Cuiabá, que eu sei que já foi, mas entende? Não é pra colocar só esse tipo de jogo. Colocar na Arena Barueri um Santos e Atlético Paranaense. Né? Até falando de Atlético Paranaense, é o próximo o próximo adversário do Santos, mas assim, quando você olha um Santos tendo um lucro deste tamanho, tão maior na Arena Barueri, precisa jogar com a grandeza do Santos, precisa olhar que um Santos jogando fora de casa e colocando em estádios maiores é importante. É para fazer todo o jogo? Não, não é, porque como a gente está vendo, as despesas também são altas. Mas é olhar para cada vez mais um Santos que precisa jogar em São Paulo, como a gente fala aqui várias vezes. Santos é de Santos, Santos é de São Paulo, Santos é do mundo, precisa jogar também no Paraná, precisa olhar, joga no Nordeste, aonde? Precisa fazer uma pesquisa, onde tem sócios, onde faz sentido que o Santos jogue. Não é simplesmente jogar e acabou. Bom, acho que também dá pra gente falar um pouquinho sobre o próximo jogo, sobre jogar contra o Atlético Paranaense. É um Santos que não vai contar com o Rodrigo Fernandes, é um Santos que não vai contar com o Madison, mas, cadê? Aqui, o Santos consegue a liberação e vai ter o Marcos Leonardo para jogar contra o Atlético Paranaense. Então, de fato, é uma notícia muito, muito boa mesmo. O Santos não teria o jogador, né? Estaria com a seleção sub da seleção brasileira e o Santos consegue e vai ter Marcos Leonardo. Provavelmente a gente ainda não vai contar com o Ângelo, né? Estão falando que o Ângelo volta só contra o Atlético Mineiro, mas é um Santos que de fato consegue ajeitar um pouquinho o seu ataque, né? O Marcos Leonardo faz toda a diferença, jogando com o Batistão, ainda mais quando o Bustos deixa o Batistão em campo, né? E deixa o próprio Marcos Leonardo em campo, a gente sabe que é um Santos que consegue ser mais eficiente nesse ataque. Sem jogar com o Rodrigo Fernandes, eu não sei se provavelmente ele vai meio que trocar o Rodrigo Fernandes por um Goulart. Então coloca o Sander, coloca o Zanocelo e põe o Goulart. Então é um Santos mais leve. Porém, vem num Santos que vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time complicado para você se jogar na casa deles. Acho que talvez o Bustos comece a pensar, talvez, num Camacho. Eu não sei o que o Bustos vai pensar para esse meio de campo. É nítido que o Maranhão acaba perdendo quase todas as oportunidades. Não vejo o Bustos olhando para o Maranhão, mas vejo o Bustos, aos poucos, talvez não colocando esse Santos tão leve. Acho que você jogar com o Sandri, com o Zanocelo e com o Goulart, talvez seja um Santos que o Bustos não vê como ideal para jogar fora de casa. Ainda mais que a gente sabe como o Bustos é, e a gente sabe que muitas vezes o Bustos acaba sendo extremamente mais cauteloso do que o Santos gostaria fora de casa. Bom, a gente tem algumas matérias também falando sobre o final de semana, né? O Michael, que foi o melhor em campo, falando também, achando que o Santos foi prejudicado novamente pela arbitragem. E eu queria trazer esse tema, vou até parar de compartilhar, porque assim, vi um Bustos reclamando da arbitragem e eu não gosto que chegue no treinador incessantemente essa bronca com a arbitragem. Existe a questão da arbitragem, existe uma problemática do Santos em vários jogos, e até vou colocar aqui depois um ranking que lançaram, né? Um ranking mostra os pênaltis a favor e contra dos times da Série A. E aí até uma matéria do Diário do Peixe falando, né, que o Santos simplesmente é a equipe com mais pênaltis marcados contra nesse momento. Então, o Santos, você tem aqui dentro do ranking, né, o Santos tem um time que simplesmente foram marcados oito penalidades contra o Santos nesse momento. E quando você olha a favor, o Santos simplesmente ele está em 18º, com apenas três pênaltis marcados a favor. Eu vou colocar aqui para vocês verem essa tela. Mas, assim, eu acho que o Santos precisa, de fato, brigar no que acontece, precisa ir atrás das coisas que acontecem. O Palmeiras é o primeiro, né? Aí vai de vocês fazerem as suas análises, mas eu acho que é um Santos que não pode ser melindroso. Porque dentro de um Bustos, que reclama tanto de uma arbitragem, dentro de um Bustos que coloca tanto peso na arbitragem, são jogadores que podem ser mais hostis dentro de campo, são jogadores que podem tomar cartão amarelo sem ter necessidade, são jogadores que vão desacreditar. A arbitragem erra sim e erra muito contra o Santos. Mas isso não acontece sempre. Isso não é sempre assim. E a gente não precisa sempre ficar atrás da arbitragem. Pô, no último jogo foi pênalti do Fernandes.
E sim, existe uma interpretação no lance do Batistão? Sim, existe, mas houve um empurrão. Então eu acho que eu não gosto quando o próprio treinador incita essa revolta e colocando rendimento acima de arbitragem. O Santos, contra o Palmeiras, jogou muito bem. Sim, jogou muito bem. Só que tiveram vários outros jogos que o Santos joga muito mal. Você reclamar de uma arbitragem na Sul-Americana, principalmente na última partida do Santos, é também você simplesmente não olhar o que o time está fazendo. Então, eu acho que o Bustos, às vezes, algumas coletivas, acaba pisando em alguns fatores que a gente precisa olhar um pouquinho mais para nós e um pouquinho menos para a arbitragem. Até para isso não chegar nos jogadores. Porque numa dessas você perde a cabeça, você tem um expulso, e aí é exatamente porque você está incitando essa não crença dentro da arbitragem. E bom, falamos dos pênaltis, falamos aí de toda a logística do Santos na Sul-Americana. É um Santos que, para finalizar, legal falar que o Santos chega a 33 mil sócios e tem faturamento recorde. Então, é um Santos que está conseguindo ser efetivo no seu marketing. E é um Santos que tem uma semana para trabalhar. Faz tempo que o Santos não tem uma semana para trabalhar. De fato, tem essas duas defasagens imensas, né? Que são Rodrigo Fernandes e o Maddson. Não sei o que ele vai fazer contra o Maddson, não sei se ele é capaz de colocar o Braga, não sei se ele vai voltar com o Auro, não sei o que ele pensa para essa posição. Já falamos aqui várias vezes da dificuldade que o Santos tem na lateral direita de substituir, mas é um Santos que tem uma semana para entender o que ele vai fazer. E eu espero que o que ele vai fazer seja não chegar aos 20 minutos do segundo tempo, colocar o Juan e colocar o Angulo, e depois, quando estiver quase acabando o jogo, enfiar o Lucas Barbosa. Porque assim, parece que todo tempo a gente faz as mesmas substituições, independente de quem a gente está jogando. É um time chato, é um Atlético Paranaense que toma uma goleada de 5 gols, depois faz uma goleada de 5, 6 gols. Então é um Atlético Paranaense que tá se entendendo, tá sendo um time cada vez mais organizado, tem essas questões de ganhar de 5 e perder de 5, mas a gente sabe que é bem complicado jogar contra eles lá na casa deles. É um Pablo que tá marcando, né? Até o Vitor Bueno entrou no último jogo deles do campeonato. Ih, agora eu confundi. Eles estão na Sul-Americana ou eles estão na Libertadores? Estão na Libertadores, né? Oitavas de final. E vai jogar contra o Libertad do Paraguai. Então, eles estavam, acho que entre. É exatamente isso. Eles estavam entre seu primeiro e seu segundo colocado, e por conta de um golzinho acabaram sendo segundo colocados. Mas é um time que, de fato, é complicado jogar fora de casa. Então é isso. Muito obrigada pelo vídeo, obrigada pelas mensagens, obrigada por tudo. Vejo vocês num próximo vídeo. Beijinhos.